A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Somos gratos a Deus por esta grande oportunidade que Ele nos concede. E mais esta noite, prestar um culto de louvor ao nosso Deus. Aqueles que estão em casa também, ouvindo, vendo, que sejam ricamente abençoados. Deus tem bênção para nós nesta noite, e que essa bênção chegue na sua casa. Aqueles que, quem sabe, está enfermo, passando por dificuldade, Deus é o Deus que muda tudo, que dá nova revelação de uma vida diferenciada. Nesse momento de darmos início a esse culto a Deus, vamos baixar as nossas cabeças e vamos ter alguns momentos de oração silenciosa e pedir ao Senhor que esteja abençoando as nossas vidas, que o culto seja para a honra e a glória do Senhor. Pediu o irmão Vinícius para fazer essa oração de invocação. Meu Jesus amado Pai querido, queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na sua casa, ó Deus, pela oportunidade de falar do teu nome, pregar a tua palavra e ouvir cada dia mais aquilo que o Senhor queira falar para a gente, Deus. Que o Senhor esteja agora, ó Pai, com cada uma das pessoas que estão vindo para a igreja, proteja, ó Pai, as guarde, e as que estão aqui também, ó Pai, vai abençoando cada dia, para que a cada dia mais, ó Pai, nós possamos estar firmes e fortes, saudáveis, para que a gente possa engrandecer o Teu nome na beleza da Tua santidade. Deus, em nome de Jesus, as pessoas que estão em casa, Pai, vai cuidando de cada uma, Deus. Nesse momento, nós queremos, ó Pai, invocar a Tua presença nesse lugar e, ó Pai, invocar a Sua presença no lar de cada um que está nos assistindo. Ó Deus, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor salva e o Seu poder, ó Pai, é eterno. Ó Pai, nós sabemos que tudo o Senhor pode, ó Pai, tudo o Senhor faz. Então, nesse momento, ó Pai, age nas causas que os homens não conseguem agir, ó Pai, age nas causas impossíveis, porque nós sabemos que Tu, ó Pai, pode tudo. Então, ó Pai, nesse momento, nós Te invocamos, ó Pai, para dentro das nossas casas. Vamos abrir as nossas Bíblias Pai, lá no Salmo templo, 77. Que esse culto, ó Pai, seja abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos 77. As grandes obras e a misericórdia de Deus. Eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro ao Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixe pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso no dia de outrora, trago a lembrança os anos passados, tempos. De noite, indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita, ó Senhor, para sempre, acaso não torna a ser propício. Cessou perpetuamente a sua graça. Que o Senhor possa nos abençoar. Ele aqui, o salmista aqui, ele eleva a Deus a sua voz, pedindo ao Senhor ajuda nesse momento de angústia, no momento de dificuldade que ele estava passando. E nós, nesse nosso primeiro momento, nós também pedimos ao Senhor que esteja conosco nesse momento que iremos cultuar, né? Que possamos elevar a Deus a nossa voz, o nosso clamor possa chegar até o Senhor nosso Deus.
Vamos, nesse momento, ter um momento de louvor. Amém. Te convido a se colocar de pé nesse momento. Nós iremos entoar no nosso hinário e no 338, Contas de Muitas Bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, com desalento julgas tudo vão, lembras muitas bênçãos, dize-as de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros cheios de ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizes, quantas são a divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio corrigindo o mal, há de assegurar-te galardão final. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez.
da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Nos leva à vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Hoje não temos visitantes de primeira vez, mas a você que está vindo, eu te agradeço. A quem está nos assistindo em casa também agradeço por você estar acompanhando os nossos cultos. Porque a gente hoje vive momentos difíceis, mas estamos aqui cumprindo todas as regras sanitárias, cumprindo tudo aquilo para a gente não ficar mal, né? Que a gente possa continuar nessa nossa caminhada, mas estamos aqui porque a gente acredita verdadeiramente no poder de Deus, acreditamos que ao vir aqui nós estaremos buscando a presença dele e estaremos buscando verdadeiramente, todos juntos, apesar da gente não pode ficar muito junto, mas estamos juntos em o mesmo espírito, aqui louvando ao Senhor. Aos domingos, às 9 horas da manhã, temos a nossa escola dominical. Às 19 horas nós temos o nosso culto. Nós agora estamos tendo 2 cultos para que a gente não possa ter uma superlotação aqui na igreja. Então a gente está tendo o culto aqui e também simultâneo lá na congregação Ebenezer, ambos às 19 horas. Às terças-feiras, às 8 horas da manhã, não temos mais a consagração, né? Não estamos tendo por enquanto. E às 19h30 nós temos o culto de oração aqui na igreja. Às quintas-feiras, 19h30, lá na congregação Ebenezer, nós temos o nosso culto também. E na quinta-feira,
A partir de qual quinta-feira? Quinta-feira que vem agora. Quinta-feira que vem agora vai começar um curso de liderança na igreja Betel. Na igreja Betel. O pastor Edson não. Pablo. Pastor Pablo estará ministrando os cursos lá na igreja dele e você não pagará para o curso, somente para a apostila. Então, se você estiver com esse desejo de participar de um curso de liderança, um curso parecido com o que está tendo lá na Igreja do Morro, vai começar agora nessa quinta-feira. Então, se você quiser e tiver essa vontade, às quintas-feiras, às 19 horas, estarão começando os cursos lá. Você só paga pela apostila, ainda vou ver os valores com ele direitinho, o pastor também vai ver, então você esteja procurando ou eu ou o pastor para estar vendo como é que vai funcionar isso direitinho. Não temos nenhum aniversariante nessa semana, amanhã teremos 2, né? Mas somente amanhã. Então foram esses anúncios, além dos tradicionais, né? Usem máscara aqui dentro do templo, se você for beber água lá fora, não esqueça de beber lá fora e vir aqui para dentro, sentar no banco, e quando você entrar para o templo, você já coloca a sua máscara. Lá fora também não é permitido ficar de conversa sem máscara. Então, esses protocolos que a gente está seguindo, ali do lado da igreja, ali na direita, para quem vem, tem 2 potes de álcool em gel ali. Então, quando você entrar, tenta esterilizar sua mão. Tinha que estar uma pessoa ali na porta com o termômetro. No próximo domingo a gente vai tentar fazer isso direitinho, porque a gente falhou nesse domingo agora. Mas os ofertórios estão ali também. Então, quando você chegar aqui, você já pode depositar a sua oferta, o seu dízimo ali no gasofilaço, que a gente traz aqui para frente na hora da oferta, e não precisa vir aglomerar aqui na frente, nem fazer um transtorno aqui na frente por causa de oferta. Então, já está ali na porta, você entra, coloca e depois a gente ora pelas ofertas, amém? Foram esses os anúncios. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vamos nesse momento orar pelas nossas ofertas e os alimentos também, né, que estão ali. Então, nesse momento, vamos nos colocar de pé e vamos estar orando, pedindo ao Senhor que esteja abençoando, né, para que possamos investir no reino de Deus. O investimento no reino de Deus é com nossos dízimos e oferta. Assim nós podemos crescer, podemos avançar, né, na missão do Senhor. E graças a Deus, Deus tem abençoado a nossa igreja aqui em Morro Alegre, porque vencemos, né? Conseguimos fazer uma congregação, né? Com toda essa crise financeira que estão vivendo no país, nós conseguimos fazer uma congregação. Então, é bênção de Deus, é a ajuda dos irmãos e irmãs que têm reconhecido, né, a missão do Senhor e têm nos ajudado para que nós possamos dar prosseguimento nesse investimento do reino de Deus. Então, nesse momento, nós vamos orar, entregando ao Senhor essas ofertas e esses alimentos. Soberano e eterno Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse momento, Senhor, que Tu nos concede de, Senhor, trazer aqui nossos dízimos e ofertas, e também, Senhor, esses alimentos, ó Pai, que nós entendemos, Senhor, que é para atender às necessidades das pessoas que têm batido aqui na igreja. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos os irmãos e irmãs que puderam fazer esse ato, Senhor, que Tu esteja abençoando essas vidas, para que possamos realmente cumprir o ID do Senhor, demonstrar o gesto de amor ao nosso próximo. Nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, podeis assentar. Vamos ouvir o louvor, Ministério de Louvor, mais uma vez. Aleluia, saúdo novamente a igreja com a paz do Senhor. Te convido a se colocar de pé mais uma vez. A única certeza que a gente tem na nossa vida é que Jesus virá. A gente não sabe a hora, não sabe o dia, não sabe o ano, mas Jesus virá. Virá levar a sua igreja. Será que você vai estar preparado? Eu tenho que te lembrar de uma história novamente.
das 10 virgens. Você lembra essa história? 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes. 5 levaram óleo e reserva para suas lamparinas e 5 não levaram. O rei, o noivo, demorou mais do que ele devia para vir. Elas estavam esperando para algum momento, mas 5 se reservaram para caso ele viesse mais tarde, elas estivessem realmente prontas. Por diversos anos a gente tem passado e muita gente tem falado: Jesus está voltando. E eu sou mais um que está dizendo: Jesus está voltando. Eu não sei se enquanto eu estiver vivo ele vai voltar. Eu não sei se enquanto Lucas estiver vivo é o momento que Jesus vai voltar. Não sabemos, mas nós temos a certeza que ele voltará. Aleluia. E aí, você vai estar preparado para a volta de Jesus? Será que você vai levar o azeite para a sua lamparina? Será que você vai levar todas as suas reservas contigo porque você não pode guardar nada nessa terra? Será que você estará preparado para quando Jesus te chamar? Então, nesse momento, eu te convido a se colocar de pé e louvar com a gente, que Ele voltará. E nós queremos estar preparados, porque nós sabemos que nós somos estrangeiros nessa terra e nós não podemos guardar reservas, nós não podemos poupar esforços, porque nós não somos daqui. Nós temos uma missão nessa terra, mas nada vai nos segurar aqui, porque Jesus está voltando e Ele nos levará para a sua glória. Amém? Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os
isso. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, de mel cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia, aleluia. Não pare. Por mais que as dificuldades venham, nós sabemos que Ele vem. E por isso nós não podemos parar por nada. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar porque aquele que está conosco não para por nada. Nós não podemos parar. Nós podemos nos proteger contra aquilo que o mundo joga contra nós, mas nós não podemos parar a nossa caminhada. Nós não podemos parar de acreditar naquele que nos chamou até aqui. Não pare. O Senhor está vendo a sua caminhada. Ele está vendo o que você está passando. Ele sabe o seu sofrimento. Ele sabe a sua angústia. Então não pare. Creia no Senhor somente e o mais Ele fará. Aleluia.
seu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Desconhecendo a estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Permaneça confiante no Senhor, que Ele fará outra vez as maravilhas que Ele fez no passado. Amém. Nós agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir ao irmão Mazinho que esteja orando pelo pastor que vai trazer a palavra nesta noite. Mas antes da oração do irmão Mazinho, eu gostaria de pedir aos irmãos que estivesse orando pela família do nosso irmão João lá do Pilar. O Isaías é irmão do João e a esposa do Isaías fez uma cirurgia e houve uma falha, ali, porque ela foi fazer, houve uma falha e ela faleceu no dia do casamento da sobrinha. O casamento foi na sexta-feira. No dia do casamento, eu
celebrei lá esse casamento aqui em Santa Cruz, mas foi um clima assim tão difícil, né, devido ao momento, né, e que nós possamos orar por essa família, para que Deus esteja dando força, né, para vencer esse momento tão difícil, né. Então eu vou pedir ao irmão Mazinho que esteja orando, pedindo a Deus pela palavra dessa noite, né, e também o conforto por essa família. Soberano e grandioso Deus, aqui nós estamos, Senhor, para honrar o teu santo e poderoso nome. Senhor, nesse momento de oração, Senhor Deus, o Senhor conforta cada coração, Senhor. Ó Deus. Jesus, que está, Senhor. Dá um conforto, Jesus. Conforta aqueles que estão em casa, Pai, que às vezes por motivo não querem mais participar de tanto de medo ou de outras coisas a mais, Senhor, mas que o Senhor caia por terra todas essas enfermidades que estão acontecendo, Senhor Deus. E nós sabemos, ó Deus Pai, que já foi dito aqui essa noite, o Senhor está voltando. Oh, Senhor Deus, eu creio também, Senhor Deus, o Senhor está voltando, está muito perto, o Senhor está aqui no nosso meio, Deus. Amém, Jesus. Oh, Pai amado, fortaleça cada um, Senhor. Venha fortalecer, Fortaleça, Senhor Deus, os pequeninos, ó Pai, aqueles que não sabem nem o que está acontecendo, Deus amado, são as crianças. Senhor Deus, a tua palavra diz que eles somos adultos se não fossem as crianças. Oh, Deus. Espírito Santo de Deus, aqui nós estamos, ó Pai, e pedindo cada dia mais força, Senhor, que nós possamos caminhar, Senhor, junto para aquele grande dia, honrar o teu santo nome, e as nossas bocas abertas, Senhor, dizendo: Senhor, valeu a pena toda a luta, Senhor. Amém. Valeu a pena, ó Pai. Ó Deus. Tantos dias, tantas vezes chuva, sol, calor, mas nós estamos aqui porque nós sabemos, Senhor, Deus poderoso, Deus amado. Agora eu te peço, Senhor Deus, pelo pregador dessa noite. Ó Deus. O Senhor usa ele da forma, eu sei que ele já preparou, Senhor, o estudo, Ó Deus. mas o Senhor pode mudar, Senhor. Aleluia, Jesus. Ó Espírito Santo, incomoda cada um, Senhor, e abra as bocas, Senhor Deus, para falar do teu santo e poderoso nome. Deus, eu estou pedindo para aqueles que estão aqui, Senhor, aqueles que estão lá fora. Ó Espírito Santo, incomoda, eu estou incomodando meu coração para dizer isso agora, Senhor. Ó Jesus, o Senhor está no nosso meio, dá toda a força, Deus. Ó Espírito Santo, vai renovando essa igreja, Jesus. Amém. Oh, Pai, nós sabemos que a tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 ou mais, eu estarei no meio. Aleluia. Dando força, Amém. dando sabedoria. Por isso é que nós estamos, Senhor, para te honrar o teu nome, Senhor, Pai. Aqui nós estamos e agradecemos essa oportunidade, o fogo de vida de estar aqui, para falar do teu santo e poderoso nome. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Receba o nosso coração, Senhor. Amém, Jesus. Teu trono de glória e nos conforta cada dia mais. E aonde os pés levar a nossa mão para mim, é para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Amém, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de 2 Reis 4, a partir do versículo 8. Segunda Reis 4, a partir do versículo 8. Amém ou misericórdia? É amém, né? Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu em comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: Vejo
que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Repete comigo, irmãos. É santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, um candeeiro e uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. E um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando ela se pôs diante do profeta. E este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que lhe fale em favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que há de fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. E disse Eliseu: chama-o. E chamando ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Amém. Podemos assentar, irmãos. Deus, Ele chamou os juízes, os profetas, e hoje Ele tem nos chamado. Hoje é o nosso tempo, né? E esse é o nosso tempo. E aqui nós podemos ver que o Senhor, Ele chamou Elias, que foi o discipulador de Eliseu. É interessante a gente perceber, para a gente falar um pouquinho de Eliseu, a gente tem que falar um pouquinho de Elias. E a gente percebe que Eliseu, ele teve um grande discipulador. Eu coloquei no tema da mensagem de hoje o caráter de um homem de Deus. O caráter de um homem de Deus. E a gente percebe que Eliseu teve realmente um grande discipulador. Mas para a gente falar sobre Eliseu também, a gente precisa entender quem é esse Elias, quem foi esse Elias. Elias, um profeta de Deus, um homem de caráter, um homem de integridade, um homem chamado por Deus, e que Elias, ele entendeu que era Deus que estava agindo na vida dele. E esse Elias, diante da vida consagrada a Deus, Deus falava profundamente com Elias, ele ouvia a voz de Deus, Deus o orientava. O povo passou um período grande de seca, e esse profeta, ele olhou para o céu assim, perto do rei Acabe, e disse assim: olha, Acabe, está vendo? Aquela nuvenzinha branquinha do tamanho da mão do homem é que vai chover. Quer dizer, é difícil, né? Mas o profeta, ele falou: arruma a sua carruagem, corre, porque vem chuva. Querido, depois de muito tempo sem chover, o profeta diz que vem chuva. E realmente choveu muito. Então, a palavra de um homem de Deus, né? E Eliseu, ele estava sempre acompanhando Elias. Irmãos, é importante na nossa caminhada de fé, homens e mulheres, precisa ter um discipulador ou uma discipuladora. Não podemos caminhar sem alguém para ter assim um parâmetro de caminhada na vida de igreja. E Eliseu, ele caminhava ali junto com Elias, olhando as coisas acontecerem, olhando Deus agir na vida do profeta.
E ele sentiu no coração o desejo de falar com Elias, né? Ele soube, falaram com ele que Elias ia ser tomado pelo Senhor. O Senhor iria tomar Elias. E Eliseu ficou sabendo. Então, toda vez que Elias saía, Eliseu estava junto. Não, eu também vou, eu vou ao Jordão, eu também vou, Elias, eu quero ir contigo também. Porque Eliseu, ele tinha um desejo de dar prosseguimento na obra de Deus, de mostrar o Deus que agia na vida de Elias, era o Deus que agia na vida dele agora. E esse, queridos irmãos e irmãs, você que está ao alcance da nossa voz, sabe que esse precisa ser o nosso desejo, de estar crescendo na obra do Senhor. E esse era o desejo de Eliseu, era de alcançar também um crescimento para fazer a obra do Senhor. E certa vez Elias até falou: Eliseu, você não precisa ir não. Ele disse: não, mas eu quero ir, eu estou junto com o Senhor. Ele era o discipulador de Eliseu, então realmente ele quis estar junto, né? E de repente, Eliseu, conversando com Elias, ele falou com Elias assim: olha, eu quero que o Senhor me conceda porções dobradas desse Espírito de Deus na sua vida. Porções dobradas desse Espírito de Deus que é na sua vida. E eu quero ver o Senhor ser tomado e quero receber porções dobradas desse Espírito. E ele disse com eles: olha, se você estiver perto na hora que eu for tomado, com certeza você irá receber porção dobrada desse Espírito, né? E realmente Eliseu foi perseverante. Irmãos, uma coisa que nós precisamos ser na nossa vida de cristão é perseverante. O que é perseverar? É você lutar por aquilo que você quer. Eu quero ser um pregador, eu vou lutar para isso. Eu quero ser um conselheiro, eu quero ser uma pessoa que ministra, que estudo. Então eu preciso lutar para isso. Eu vou perseverar, eu vou lutar, eu vou assistir alguém que, quem sabe, tem uma boa habilidade dentro desta área, para que eu também possa ser um grande ministrador da palavra de Deus. E realmente ele ficou atento. A nossa vida como cristão, nós temos que estar atento a tudo e a todos, tudo que está ao nosso redor, né? E ele ficou atento, e de repente, diz a palavra do Senhor que Elias, ele foi tomado por uma carruagem de fogo. Uma carruagem de fogo. Dá para você entender? Isso é difícil, né, irmãos? Como alguém ser tomado por uma carruagem de fogo? E Eliseu estava próximo de Elias, quando Elias foi tomado por aquela carruagem. Eu vi algumas pesquisas, diz que cavalos de fogo, dá para imaginar, irmãos, é Deus. Esse nosso Deus, ele é poderoso. Cavalos de fogo, carruagem de fogo, levou Elias. E ele foi levado aos céus. Mas antes, Elias jogou a sua capa. A capa. E Eliseu pegou aquela capa. E ele pôde entender que naquela capa, ou naquele paletó, ali estava o que ele necessitava. Porções da presença de Deus que estava na vida de Elias, estava também revestido naquela capa. E Eliseu começou a fazer o seu trabalho, porque ele aprendeu com Elias, né? Então nós precisamos aprender, irmãos. Agora nós temos 2 cursos aqui em Xerém, coisas que nunca aconteceram, né? Curso de liderança aqui em Xerém, lá na Igreja do Morro e agora na Betel. 2 cursos de liderança,
Para que isso, pastor? Eu não preciso, eu já conheço a Bíblia. Mas, irmãos, existem detalhes para liderar que você precisa ser ministrado. Alguém precisa te dar alguns caminhos diferenciados, que de repente você nunca ouviu falar. E hoje, graças a Deus, nós temos 2 cursos acontecendo aqui em Xerém, né? Então, realmente precisamos ser perseverantes naquilo que nós queremos. Eu quero crescer na obra do Senhor, então eu preciso ser perseverante, né? Eu tenho que estar na caminhada, eu tenho que estar atento, né, em tudo que está acontecendo e me colocar à disposição. E olhar para alguém e dizer assim: olha, fulano vai ser meu discipulador. Quem sabe, se não quer o pastor Jorge Militino, o pastor Sérgio vai ser meu discipulador. O pastor Jorge Militino vai ser meu discipulador. Pastor, eu estou querendo crescer, eu estou querendo aprender mais. É desejo, irmãos. É desejo. Por isso que é necessário, né, a gente estar atento à obra do Senhor. E Eliseu, após ele pegar aquela capa de Elias, ele começou a fazer a obra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que Eliseu fez mais milagres do que Elias. Olha bem, ele pediu o quê? O que foi que ele pediu a Elias? Porções dobradas do seu espírito. Poder de Deus dobrado. E realmente o Senhor concedeu isso a Eliseu. Não para o engrandecimento dele, mas para a honra e glória do Senhor. Diz a palavra do Senhor que certa vez Eliseu estava passando por um caminho, né? E os jovens começaram a rir dele, porque diz a palavra que Eliseu era calvo, né? Era calvo, e eles começaram a rir. E Eliseu mandou que uma fera viesse e comesse aqueles meninos, destruísse, matasse aqueles meninos. E apareceu a fera e destruiu aqueles meninos. Servo de Deus, homem de Deus. E ele pede, e Deus responde. Então é por isso que nós precisamos estar ligado ao Senhor, estar firmado ao Senhor. E para isso, irmãos, nós precisamos ter caráter de homem e de mulher de Deus, né? Então vale a pena nós fazermos a vontade do Senhor. Eu coloquei aqui a respeito da grandeza de um homem de Deus, né? Grandeza de um homem de Deus. É aquelas pessoas que glorificam a Deus, aquelas pessoas que dão bom testemunho da obra de Deus. O que é, pastor, dar bom testemunho? Bom testemunho é você zelar pelo nome de Deus, pelo nome de Jesus, e você dá bom testemunho. E por isso a sunamita, quando ele passava, ela dizia assim: este aí, ó, este é um homem de Deus. Por isso que quando eu falo aqui, o homem de caráter, né? O caráter de um homem de Deus, é justamente por isso. Esse aí, ó, é um homem de Deus. Então, o que eu entendo, irmão? Naquela época, já existia homens que não tinham caráter. É por isso que ela determina isso, ela fala isso, que esse aí é um homem de Deus, né? Então, por que isso? Por causa do seu testemunho, né? A sua vida de testemunho, aonde ele passava, ele dava testemunho de Deus. Todos que olharam, não, esse aí é um homem de respeito, é um homem íntegro, é um homem que a gente precisa realmente obedecer o que ele falar, porque ele é usado pelo Senhor. Vida exemplar de um homem de Deus. Vida exemplar de um homem de Deus. A gente encontra na Bíblia muitos textos que falam
a respeito de homens que foram chamados homens de Deus. E a gente percebe que realmente, se você vai ler o texto, você vai ver que esses homens, eles deram exemplo de homem de Deus. Foram homens de caráter, homens íntegros a Deus, homens que realmente mostravam o poder de Deus nas suas vidas. Tiago 3, no versículo 13, diz: é preciso ser um homem de Deus na prática. É preciso ser um homem de Deus na prática. Então, nós precisamos, na nossa prática de trabalho, nós precisamos ser uma pessoa realmente usada pelo Senhor. E essa mulher chamada Sunamita, ela deu hospedagem a Eliseu. A Sunamita, diz o texto, que a Sunamita era uma mulher rica, uma mulher que tinha recursos, né? E é uma coisa interessante, irmãos, às vezes a gente não percebe isso. A gente vai vivendo a vida sem perceber que nós estamos sendo vigiados, as pessoas nos observam. Você está sendo observado, que seja na sua escola, que seja no seu trabalho, que seja onde você mora, você está sendo olhado. Então, aqui a gente vê que aquela mulher, ela observava esse homem e via que realmente ele era um homem sério. E por isso ela, vendo a caminhada do profeta, porque naquela época, é diferente de hoje, a gente não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha carro, era cavalo, era pé, né? E ela percebia que o profeta, ele, para fazer a obra do Senhor, ele andava a lugares distantes a pé, caminhadas longas para pregar, para mostrar que Deus é Senhor. E hoje, às vezes, a gente, tão pertinho, às vezes tem dificuldade para sair de casa para vir à igreja, né? Tudo bem, agora nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de dificuldade. Mas antes disso, muitas vezes não vem, né? Mas a gente percebe que o profeta, aquele que confia na grandeza de Deus, no poder de Deus, não tem tempo ruim. Com certeza, para o profeta Eliseu, não tinha tempo ruim para ele sair, não. Ele descia o Monte Carmelo e caminhava. E esta caminhada, ele sempre passava por aquele lugar. E ela falou assim, eu percebo, olha, irmãos, olha que a gente tem que perceber as coisas, ter visão das coisas. E ela disse assim, eu percebo que este homem que passa aqui, ele é um homem de Deus. Então, chamou o seu marido e disse assim, olha, marido, esse viajante que passa aqui, eu percebo que ele é um homem de Deus, um homem sério. Então, vamos fazer aqui, em cima, aqui um quartinho para ele, para quando ele passar, ele ter o seu lugar para ele dormir, para ele meditar, ter o seu candeeiro, ter a sua mesinha onde ele possa ler, né? E passar a noite ali, e vai ser bom para ele, porque ele vai ficar mais à vontade para fazer a sua oração. E o marido concordou, e ali fizeram um quartinho para Eliseu, para ele ficar ali quando ele passasse por ali, né? E Eliseu, ele reconheceu, irmãos, uma coisa que a gente precisa fazer, pedir a Deus para abrir a nossa mente, para a gente reconhecer a ação de Deus na vida de uma pessoa para nos ajudar. Eliseu, ele reconheceu que aquela mulher estava sendo usada por Deus para abençoar ele. E ele, sendo um homem de Deus, ele olhou para ela e viu, né, a percepção, chegou na casa daquela mulher e viu, cadê? Eu não vejo nenhuma criança, eu não vejo só ela e o marido e, quem sabe, os trabalhadores. Aí ele falou com Geazi, Geazi, olha, vamos ver o que essa mulher está precisando aí, para a gente pedir a Deus para ajudar ela e tal. E ela pensou até que seria pedir alguma coisa ao rei, uma outra direção, né? Mas Geazi, aquele que estava, um discípulo de Eliseu também,
olhou falou: profeta, eu vejo que essa mulher não tem filhos. Ela vive aqui, nesse lugar aqui, né, e não tem filhos. Aí o profeta chamou a sunamita e disse para ela que no final no período de 9 meses, né, ela iria abraçar uma criança. A sunamita chegou para o Eliseu e falou assim: Eliseu, profeta, homem de Deus, não brinque com a tua serva. Não brinque com a tua serva. Ela disse: vamos esperar o período. E naquele período, a sunamita abraçou uma criança. Então, queridos, esse é o Deus que faz o impossível. Com certeza foi algo impossível. Aquela mulher não tinha condição de pegar a gravidez. Mas pelo poder de Deus, pela voz profética, ela recebeu a bênção. Recebeu a bênção. Eu imagino, irmãos, a alegria naquela casa, porque agora tinha uma criança, era momento festivo, né? Que uma criança alegra a casa, né? Corre para lá, corre para cá, aquela coisa toda, muito legal, né? Muito bom. E a gente percebe, irmãos, que aquela criança foi criada com muito carinho, com certeza, eu não tenho dúvida disso, mas um certo dia, o pai dessa criança saiu com ele para as matas, e lá, fazendo o trabalho, né, nas matas, o menino começou a passar mal. E ele pediu ao criado: olha, leva ele para casa. E levou o garoto para casa. E chegando em casa, a sunamita tratou dele e ele foi piorando. E o menino morreu. E a sunamita, irmãos, uma mulher de fé. Irmãos, a nossa vida tem que ser de fé. Porque Deus faz milagres. E ela pegou aquela criança morta. Eu imagino, pelos olhos da fé, irmãos, eu imagino ela pegando aquela criança morta, abrindo o quarto do profeta. O profeta não estava ali, o quarto estava vazio. Abrindo o quarto do profeta e botando a criança ali na cama do profeta, ali, deixando ali, e fechou o quarto. E quando o marido chegou, ela falou: olha, homem, eu preciso ir ao Monte Carmelo. Eu preciso subir o Monte Carmelo. Eu preciso falar com o profeta. Aí falou: mulher, não é o período de ir ao monte, que eles tinham um período de ir lá em cima falar com o profeta, receber a oração do profeta, e não era aquele período. Mas ela falou: olha, eu preciso falar com o homem de Deus. E foi. Subiu. Chegando lá, o profeta recebeu ela com alegria. E ela falou: profeta, meu filho morreu, profeta. E ele manda Geazi descer e passar um bordão sobre a criança, que a criança ia ressuscitar. E a criança não ressuscitou. Aí chegou a notícia ao profeta: profeta, a criança continua morta, profeta. Agora o profeta Eliseu desce o Monte Carmelo e chega na casa da sunamita, chama, entra, abre o quarto e fala: eu vou ficar aqui com o menino. Diz a palavra do Senhor que o profeta deitou sobre o menino, aquecendo aquele corpo, e daqui a pouco o garoto espirrou, a vida voltou. E esse é o Deus, irmãos, que nós servimos. Algo impossível! Já estava morto, quem sabe até dias. Mas Deus agiu poderosamente na vida daquela criança. E é isso que Deus faz. E é por isso que nós precisamos, voltando lá no tema, né? Nós precisamos realmente ser pessoas de Deus para fazer a obra de Deus com integridade. E a gente percebe que é por isso que nós precisamos ser chamado como os nossos irmãos do passado eram chamados, né? Nós podemos ver aqui como a sunamita chamava Eliseu de homem de Deus.
E a gente vê aqui no texto bíblico outros homens que eram chamados homens de Deus, como Elias foi chamado homem de Deus, né? Semaías foi chamado homem de Deus, Moisés foi chamado homem de Deus, Davi foi chamado homem de Deus. Paulo reconheceu Timóteo como homem de Deus. Aí eu pergunto, sem resposta dos irmãos e nem dos ouvintes nesta noite, será que você está sendo chamado como homem de Deus? Como Dorcas, mulher que era chamada uma serva do Senhor, mulher que fazia a vontade de Deus, ajudando as necessidades, aquelas que tinham necessidade. E será que hoje você está sendo reconhecido como serva do Senhor? Talvez hoje, numa geração corrupta que nós vivemos, homens e mulheres infiéis. E será que você hoje pode dizer, alguém pode dizer ali onde você mora, ali onde você trabalha, onde você estuda, esse aí é o homem de Deus? É uma pessoa de confiança. Eu recomendo, irmãos, nesta noite, que você saia daqui pensando assim, eu preciso de um discipulador. Quem sabe? Não precisa ser nem da sua igreja, uma pessoa que você sabe que tem uma vida na presença de Deus. Eu conheço pastor que tem discipulador, pessoas que não é nem daqui do Rio de Janeiro, mas eles estão sempre em contato, sempre orientando, sempre ajudando, sempre direcionando a vida desse discípulo. E nós precisamos disso. Precisamos fazer discípulos. Elias fez discípulos como Eliseu. Quantas vidas foram alcançadas por Eliseu? Quantos milagres aconteceram por Eliseu? Grande discípulo de Elias. E você, meu irmão, minha irmã, você que está ao alcance da nossa voz, quem tem sido o seu discipulador nessa geração que nós estamos vivendo? Geração perversa, geração que guarda ódio, que guarda rancor. Para ser discípulo do Senhor Jesus, nós precisamos de mudança nas nossas vidas. E a partir do momento que nós deixamos o Senhor mudar as nossas vidas, nós passamos a viver uma vida diferenciada. Não precisa você levantar a bandeira, eu sou um profeta de Deus. As pessoas é que vão dizer. Foi o Sunamita que falou, esse é um homem de Deus. Ela que falou. Ele não falou, eu sou homem de... Não, ele não precisava fazer isso. A sua caminhada mostrava quem era Eliseu. E a gente percebe que o Antigo Testamento, ele teve esses homens valorosos, como mulheres também, e quando a gente chega no Novo Testamento, a gente encontra Jesus fazendo discípulo, orientando os seus discípulos. Eu já ouvi alguns teólogos dizerem que o seminário que os discípulos tiveram com Jesus foi um seminário muito forte. Muito forte. Não dá para entender por que Judas deixou o diabo entrar na vida dele. Porque o seminário foi forte demais. A ponto que Jesus morreu, eles ficaram aguardando a descida do Espírito e depois prosseguiram. A palavra foi pregada. E essa palavra chegou até nós hoje aqui em Morro Alegre. E aí, vai parar aqui, irmãos? Vai parar aqui? Coronavírus vai parar a caminhada da igreja que é de Jesus? Não pode. Não pode.
Então, hoje a gente tem o telefone, a gente pode passar uma mensagem de amor para alguém que a gente sabe que está vivenciando um momento de dificuldade. Às vezes a gente usa o aparelho para falar tantas besteiras, tanta coisa, tanta fofoca, tanta mentira, e não usamos para dizer que Jesus te ama. Fulano, como é que você está passando nesse momento? E depois queremos dizer que somos discípulos de Jesus. Ah, eu sou discípulo de Jesus. Mas o que estamos fazendo? A igreja, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela não é aqui, somente em Morro Alegre. A igreja de Jesus, ela é lá em Primavera, onde eu moro. Ali está a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é lá no seu trabalho, onde você está, durante a semana. Ali está um representante da igreja de Jesus. E nós precisamos, irmãos, fazer uso disso. Porque o Senhor, Ele nos ama. E Ele nos concede essa grande oportunidade da gente sair da nossa casa e vir aqui para receber uma palavra de caminhada, uma palavra de fé, uma palavra de força, para prosseguir, não ficar parado, mas prosseguir e ir adiante. Porque o Senhor, Ele nos ama e Ele quer que nós sejamos discípulos dEle. Não é fácil, não, irmãos, é muito difícil ser discípulo de Jesus. Muito difícil. Mas vale a pena. Vale a pena. Porque Eliseu teve dificuldade para acompanhar Elias na caminhada, mas valeu a pena. Ele foi bênção na vida daquela mulher que estava faltando tudo na sua casa. E ele mandou ela trazer as vasilhas para encher de azeite. Estava faltando e foi bênção. Deus quer fazer isso hoje também na vida das pessoas que nós conhecemos. Deus quer suprir aquele momento de dificuldade que essa pessoa está vivendo. Mas para que isso aconteça, eu preciso ser notado como homem de Deus. Você precisa ser notada como mulher de Deus para fazer a obra do Senhor nesse século que nós estamos, que é difícil, irmãos, mas o Senhor, Ele está conosco. Naquela época também não era fácil, não, era difícil, mas a obra foi feita. Nós podemos ver aqui os resultados, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, no seu grande amor, possa nos ajudar, para que possamos sair daqui entendendo, eu preciso estar envolvido, eu não posso estar de fora, eu tenho que estar dentro do projeto de Deus, porque Deus tem projeto para nossas vidas. Dizem que conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas eu quero te aconselhar nessa noite. Vai correndo para fazer a vontade do Senhor. Vai correndo. Se tem um curso ali, vai lá quinta-feira, faz a sua inscrição e olha, pastor, eu não vou começar hoje não, mas na outra semana eu estou dentro desse curso, eu quero aprender. Eu quero aprender, eu quero conhecer. É por isso que todo ministerial que o bispo convoca, eu mesmo trabalhando, às vezes, uma vez, irmãos, eu saí numa sexta-feira de manhã cedinho e fui lá para um acampamento que a gente tem lá perto de Miguel Pereira, acampamento CREI, da Igreja Metodista, e o ministerial foi lá, eu não tinha carro, levantei de madrugada, preparei a mochila, peguei o ônibus até Nova Iguaçu, de Nova Iguaçu peguei o ônibus lá para cima, e fui para esse encontro. Quando eu cheguei lá, o encontro já tinha acabado.
O encontro acabou na sexta-feira. Eu falei, Jesus, tenha misericórdia. Mas eu fui, irmão. Aquela ansiedade, eu quero aprender, eu quero conhecer mais. E esse precisa ser o nosso esforço. Eu sei que é difícil, né? Mas se a gente quer, a gente tem que lutar. Nada acontece de mão beijada, não. Né? Quem está fazendo obra aí sabe disso, a luta que passa, né? Para comprar, para fazer, para construir. Mas é assim mesmo, irmãos. E Deus abençoa. Do céu só vem a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E essa bênção ela vem incluída com saúde, disposição, força, integridade, fidelidade. E desce sobre você. E a partir do momento que você é revestido dessa bênção do Senhor, você pode sair, que você vai ser mais do que vitorioso, ainda que alguém se levante contra. Mas a vitória é sua em nome de Jesus. Quantas pessoas ficaram contra Jezabel, contra Elias, quanta dificuldade, mas Deus estava com ele. Ainda que ele foi para a caverna. A gente precisa ter esse cuidado, hein? Porque no momento da luta, às vezes a gente vai para a caverna e quer morar na caverna. Caverna não é lugar de moradia. Ele ficou lá. Mas teve um período que Deus falou com ele, você precisa sair daí, Elias. E ele saiu da caverna. E às vezes nós queremos ficar na caverna porque é lugar que não vamos ter afronto. Estamos escondidos. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite, saia da caverna. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos dar as mãos, meus irmãos. Porque o tempo é curto. O tempo agora está sendo curto para muitas pessoas, né? Muitas pessoas, o tempo foi curto e a gente não sabe, é tanta coisa acontecendo aí, tanta mortandade, tanta coisa, a gente não sabe qual é o tempo que a gente vai ficar aqui, mas é importante. Esse tempo que passamos aqui, alguém depois que passar fala, olha, aqui teve um grande discípulo do Senhor. O Joaquim foi um grande discípulo do Senhor que passou aqui nesta igreja. E aí, irmãos? Ficou um legado dessa caminhada, né? E qual o legado que você tem deixado? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Pedir ao Senhor que esteja nos abençoando, nos ajudando, para que possamos fazer como o profeta Eliseu e os demais profetas, fazer como os discípulos de Jesus. Teve um que disse assim, olha, eu não sou digno de ser pendurado na cruz como Jesus, me coloca de cabeça para baixo, eu não mereço essa morte não, bota de cabeça para baixo. Discípulo de Jesus. Porque ele pensou na sua salvação, eu vou morrer, mas eu vou ser salvo. Estou com Jesus. Feche os seus olhos nesse momento, eleva o seu pensamento ao trono de Deus, fala com Ele agora, para que você possa ser um grande discípulo do Senhor. Soberano e eterno Deus, nós te damos graças, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, Senhor, te louvando, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Senhor, que Tu, ó Deus, esteja, Senhor, olhando para nossas vidas, Senhor. Senhor, como Tu olhaste para a vida de Eliseu, a vida de Elias, a vida de Moisés, de Josué, de Pedro, de João, Senhor, de Sunamita, Senhor, de Dorcas, Senhor, de Esté, Senhor. Olha também, Senhor, para nossas vidas, Senhor, para que possamos dar testemunho, Senhor, que Tu és o dono das nossas vidas e que possamos propagar que Jesus, Ele é o nosso Senhor. Pai, eu entrego nas Tuas mãos, contempla, Senhor, a nossa igreja, a membresia da Tua igreja. Oh, Pai, ali eu trabalho na congregação, Senhor, que Tu esteja abençoando ali também, Senhor,
que as almas possam ser, Senhor, chamadas para aquele lugar, para ter encontro verdadeiro com Jesus. Senhor, obrigado. Te pedimos, leva-nos na tua paz, guardado pelo teu santo e bondoso Espírito. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus, que esteja com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém.